E aí, meus bidos aracnídeos, e aí, meus bidos investigadores. Bom, galera, hoje eu estou aqui para reagir e comentar ao 8º último episódio da série Spider-Man Noir, Homem-Aranha Noir, intitulado O Herói Mascarado. Episódio este que dá final para esta série grandiosa, maravilhosa, lindíssima, que eu sentirei saudades, mas que fez aí uma ótima primeira temporada de estreia que trouxe algo diferente e inovador para super-heróis, sabe? Para o universo super-heróis que, mano, a gente já tá cansado de ver a mesmice, sabe? Então ver algo assim, estiloso, autoral, com charme, com beleza, com uma coisa maneira, é algo que realmente a gente precisava. Eu acho que estávamos sentindo falta. E agora é aguardar ver como esse episódio vai fechar. Que eu não imagino nada de muito diferente, por assim dizer, mas ao mesmo tempo eu espero algo bem feito e quero ver se nosso herói terá um final feliz ou aquele final que a gente fica, meu Deus, não vale a pena ser herói. Day after day, man, follow the leader. Christ, you ever shut up? No. Não é o que vocês fazem? Why would I deny? That's enough of that. Story time's over. Thank God. I was worried you weren't going. Tá, preula. That's for Ben. Chupa essa. After that? Best friend, filho. Oh, so now you care about keeping a secret? Nossa. About Ben wasn't your call. But Ben is a good man. You know what? Don't answer that. Let's ask your old pal Winston. Oh, wait. O Electro we can't. pensa, mano. He's dead. Stop it and stay. Pô, mas se ela vai tá até lá ajudar pra falar, ela vai entregar o caminho, né? How's the patient? Alive. But he still doesn't have his powers back. He needs little pigs. Little pigs. Layden. What's he doing here? Little Pigs. Thank you. Thank you. Thank you. Don't worry, we'll keep you nice and toasty. Caramba. Que bosta. Nossa, esse foco no rosto foi legal. Tcharam. Até a próxima. You could have just asked. I thought we were friends. Vai ligar pro Robbie Roberts. Especially on the phone. Hey, buddy, can you remove the mask so a guy can actually hear? Some kind of joke. Well, I mean, I don't speak Latin. Besides, word on the street is Mayor Morris, private investigator to do. Mano, o cara tem um estilo, né, mano? Thinking Santorini, but no, now I'm thinking France. Romantic and safe, even for Jogou a na guy cara. with a mouth like mine. I would have done it for one. Mano, You did what? That's fantastic. Okay, he just wants to have a little chat. Tell him. Oh, you know what? Tell him yourself. Mr. Spider, sir. Well, that is something to consider. I want you to overestimate the importance of that relationship. He looks remarkably fit. Besides, he handled that soft clown no problem. tá humilhando, hein? Would have any interest in... And I could have told Silvermane that you're the spider. And I could have told him you're his rat. I still can't. Toma. Guess Toma. we got each other by the throats then. Rare. When the spider comes, to you are not to make a move until I say so. That's where I know you from.
France. And this very same man just happens to be best friends with the Spider. Caraca, agora não foi muito difícil de... Walked through that door yet because... Yeah, that's right. I mean, this isn't some grand conspiracy. Is that so? The only person that I'm truly loyal to is me. One person that the Spider simply could not sit back and allow to die. Nossa, esse plano ficou bom. Cut it out. I'm not. When I pull this trigger, Caraca. it's okay, dear. Absolution awaits. Well, at least she admits it. I admit it. I'm tired. Ele é of lying. muito bom, mano. And I'm tired of lying. I did it because I wanted to save Flint and I wanted to kill you. Desperately. So you're the one who hired Addison. Kill me. You do it because you want me dead. This being in way over his head. Deu uma passadinha de pano, né? Pela mágoa que ela fez nele. Difference between convinced and certain. Did I come at a bad time? Not at all. Superman was just teaching us a lesson about how to... PG, Look, you wanted me to come, so I came. Mano, muito bom, mano. Muito bom. Let's talk. Oh, I'm actually in great shape. Yeah, fit as a fiddle. you might want to take a break, you know. Rest up. Right. So why don't you give him the antidote and you give me my 2G? Que agonia. On a merry way. Why? You want me to just bring this stuff in here? Seemed dumb. You're right. This is much better. Muito bom ele se olhando, mano. E ele assim, ó. Ele tá assim, ó, a todo momento. This is what the fuss is all about, huh? Bring her here. Yeah, just give me 1 second there. Just want to see if it worked. And let's call it, why should I? I'm not in the Foi o que ela business disse. of explaining myself. Can you dance? Mano, esse episódio tá pica mesmo. Melhor episódio, mano. Now, let's see who's behind the mask. Meu Deus, que agonia. O cara só se lasca. What the hell? The reporter. Olha. Se balança direito, cara. Hijos de tu madre. I get why you don't like this job. Agora ele volta no uniforme. Hi, fellas. Can I get you a drink? Toma. Da hora, da hora. Nossa, mano, a iluminação é absurda, mano. Ó, ó, ó. Que isso? Vai crescer. Acerta na barriga. Ai caramba, ai caramba, ai caramba. Eita, prela. Minha coluna. Me quebrei. Clássica cena. Legal, legal. O cara virou pó, mano. Pó de areia. Os caras pra soltar as coisas tudo, né? Mexe assim. After all I did for you, it breaks my heart that you betray me like that. Massa, tá? O preto e branco fica mais legal ainda. I saved her life when I got rid of Nossa, baita plano. it. First attempt. Liar. You.
Acabou as balas. My one regret? Nossa, por um momento eu achei que... Achei que o cara dava com colete à prova de bala. If we're being honest, Giving me the one thing I always want. Look at me now, boss! Pô, nessa, se tinha mais algum no bolso dele, já devia ter estourado também, né? Ah... Achei que ele ia virar tudo areia. Clássica máscara rasgada. Putz, vai morrer. Que aí dá um ataque cardíaco nela, praticamente. Megawatt! Megawatt. The Sandman. Ai, ai. Tá prima. Morreu. É isso. Ninguém vai tirar foto? Do homem? Da lenda? Toma. Ele aqui, ó, de chapeuzinho. Só vocês mesmo pra ir no velório do cara. Um bosta. Pô, eles podiam botar ele pra vestir um verdinho, né? O Flint Marco. Tipo, eu acho que ele não veste, mas... Não teve nenhuma roupa assim que eu olhei e pensei, pode ser verde. But in a different world, I really would have run away with you. You know that, right? É, mas eu não vivo no outro mundo, mulher. Another to try and keep him on the hook after you set sail for shore. Keeping him warm for you. Toma. Caralho, o homem agora foi... Sofredor. Sofredor direito. Boa. Pô, o trailer era exatamente essas cenas, né? I still don't know if he's a Republican or a Democrat. J. Jonah Jameson. What did it say on the little box when you voted for it? I put the X where it said vote for crap. Vote no merda. Riley Ruiz Investigations. Ó, Riley Ruiz. See you then. Why two? Makes us seem busy. So, I want that paper now. Yeah, it tastes worse than the Bugle. Muito bom. Tem cena pós-créditos? Achei que ia terminar com ele se balançando pela cidade, pô, clássico, tá ligado? Mas tudo bem, eu sei que o orçamento não é forte, né? Tem que saber segurar nos momentos certos. Enfim, foi muito bom. Nossa, não, muito legal, mano. Para. E termina fechadinho, né? Tipo, ele conclui tudo que precisava concluir, matou geral, tá ligado? Pra resolver bem. E não falou que é o prefeito, né? Só falou, tem um novo prefeito e votei num merda. Beleza, mas tipo assim... Fica aqui no meu chute, que é o J. Jonah Jameson, porque seria legal, né? O Clarim continua uma bosta. E o outro criou um próprio... Legal evolução, né? Tipo, até mesmo no bagulho de investigação dele, me lembra um pouco Demolidor, assim, que é o Nelson e Murdock, né? Tipo, são os dois, como advogados. E aí, no caso aqui, pô, ela ajudou pra caramba, a gente viu esse reconhecimento durante a temporada, então eles colocam o nome dos dois, né? O sobrenome, no caso. Que eu já esqueci o sobrenome dela, mas enfim. Riley Julius, tá ali, né? Alguma coisa assim. Nada? Nenhuma ceninha pós-crédito? Gente, claramente eu sou o cara mais iludido que existe nessa fase da testa. Aquelas, na real é bom, né? É bom que não tenha... Porque eu pensei que eu tinha tomado spoiler. Quer dizer, não que eu tinha tomado spoiler, mas conforme o tempo passou, eu achei que tinha sido um spoiler, de certa forma, aquela foto que a Amazon postou quando anunciou. Quando a série saiu, cara, acho que foi no mesmo dia, a Amazon postou um vídeo, quer dizer, uma foto, com 3 Homens-Aranha se apontando. Então eu fiquei, mano...
eu fiquei assim, de primeiro eu pensei, pô, figurantes, né? Tipo assim, pô, juntou ali porque tem que ter o dublê, tem que ter não sei quem, e um deles era o Nicolas Cage e eles fizeram o meme. Beleza. Depois, eu acho que eu vi alguma postagem falando tipo assim, Spider-Noir faz referência a Aranhaverso em final, em cena pós-crédito, e aí eu fiquei... Só que era uma pergunta, o cara não tava afirmando isso, era uma pergunta, ou seja, tipo assim, ele... Obviamente era uma pergunta clickbait, né? E aí eu fiquei, caraca, será? Será que eles vão fazer uma referência? Será que aquela foto... Porque era uma foto que claramente não dava ser um spoiler, podia ser muito bem só uma brincadeira, e você pensaria que não tem nada, e quando você tá vendo a série, pá, do nada tem, tá ligado? Então eu fiquei achando que poderia ter. E no fim não teve, né? Tipo assim, acabou, é isso mesmo. Família, muito bom. Esse último episódio pra fechar, eu sempre falo, quer dizer, eu nem sempre falo isso, não necessariamente é uma verdade absoluta, mas é muito bom quando você está vendo uma série e o último episódio é o melhor episódio da temporada, ou é o melhor episódio da série, sabe? Eu sempre acho que é uma força muito grande pra série como um todo, porque por mim deixa muito claro que ela esteve evoluindo até chegar em seu último episódio. Mas, não necessariamente, isso quer dizer alguma coisa boa. Por exemplo, The Boys, a última temporada, foi uma merda e o último episódio foi o melhor. Mas não porque ele foi o melhor episódio de todos, foi porque ele foi o mais bonzinho entre todos os outros anteriores, entendeu? Então, assim, não necessariamente é um quesito de que você teve uma evolução, né, comparável durante os episódios. Mas eu sempre acho legal porque é uma forma de você terminar no ápice, entende? Se você pegar Game of Thrones, por exemplo, é uma série que o último episódio sempre era um dos melhores episódios da temporada. Não necessariamente era o melhor episódio da temporada, mas normalmente era um dos melhores, sabe? Porque ele fechava muito bem, ele empolgava pra próxima temporada, ele concluía muitas situações, ao mesmo tempo preparava para outras. Então eu sempre acho que terminar a temporada no ápice é muito legal. Succession é uma série que todo final de temporada era um grande final de temporada, Dark também, Stranger Things no geral. Então, é sempre muito legal quando você tem no último episódio o melhor, né? Por assim dizer. Por exemplo, X-Men 97, o último episódio, eu acho que ele fica em terceiro lugar entre os melhores episódios da temporada, entendeu? Então ainda é uma coisa boa, sabe? Tipo assim, ó, você vê que eu tô citando várias séries aqui pra você se identificar em alguma delas. Então, enfim, o lance é... Eu acho que o Homem-Aranha Noir fez muito bem. Por mim, tipo assim, o quarto episódio tinha sido melhor, o quinto foi melhor, o sexto já por mim não foi, o sétimo tava ali, mas por mim ainda tava abaixo do 4 e do 5. E o 8 por mim ele já... passou tudo. E aí você questiona, né? Obviamente a gente vai chegar nesse ponto. Davi, mas por que você achou este o melhor episódio da temporada? Cara, porque ele juntou todas as tramas, colocou aqui no lugar, e eu gostei muito, muito mesmo. Do lance do tipo assim, precisamos pegar o Ben Reilly. Tá, beleza, pegamos o Ben Reilly. Ben Reilly, precisamos que você ligue para o Homem-Aranha. Aí você já fica, mano, como é que vai fazer isso? Porque eu já fiquei pensando assim, mano, e se o vilão em algum momento decide pegar o telefone e atender? Se o Ben Reilly não tiver ligado pra ninguém e for meme, ele vai se lascar nessa. E aí no fim ligou e tava lá os amigos dele. Beleza, né? Passamos nessa, fechou. Tá, aí, tipo assim, eu gosto de como eles conseguiram muito bem no roteiro ir evoluindo a parte de suspense, de clima, de você ficar assim, caraca, mano, o quanto que vai evoluir, o quanto que vai crescer nas minúcias em relação às partes da série, sabe? Tipo assim, em relação à trama dos personagens, de você ficar cada vez mais tenso. Era tenso, era a palavra que eu tava procurando, não era suspense, tenso, entendeu? Então, conforme você aumenta a tensão, cara, isso é muito legal. Então, chega a tensão de, pô, os caras invadem o lugar. Aí ele ia pegar a blusa ali que tinha as coisas, não conseguiu pegar. Aí você já fica, putz. Aí chega lá, tem que ligar. Aí liga. Aí o cara pega o telefone, já fica, putz. Aí não, deu certo. Pô, aí senta daqui a pouco, fica o outro lá. Eu conheço esse rosto, só o meme ali dos pombos do Bolt. Daqui a pouco, lembrei de onde eu te conheço. Putz! Aí conecta com aqueles episódios que a gente viu passado, e aí o cara fala, mano, eu lembro de você disso. E aí o que é legal também? O roteiro inteligente, os personagens não são burros. Eles cataram e falaram, mano, pô, qual a chance do cara que salvou ele estar lá no mesmo local onde várias pessoas sofreram experimento, e aí é o melhor amigo do Spider? Quem será, né? Poxa, será que eu estou moscando? E aí, todos eles já chutam. Você já fica, putz, que merda, como é que ele vai sair dessa? E aí o cara faz o quê? Ameaça a mulher do outro. Aí você fica, putz, entendeu? Tipo, ele vai aumentando o nível. E aí daqui a pouco quando vai matar, pá, o Homem-Aranha Noir aparece. Pô, mas você, espectador, você já sabe que o Homem-Aranha Noir não é o Homem-Aranha Noir, entendeu? Você vai falar, putz, mas não tem poderes. E aí? E se alguém decidir atacar ele? E se alguém decidir fazer alguma coisa? Aí fica... E é legal porque, cara, o episódio, ele vai brincando muito legal entre tensão
e humor. Sabe, tipo assim, as sacadas que vão sendo dadas, os comentários do Ben Reilly durante todo o momento ali com o telefone, fazendo piadinha e tentando escapar da situação. Aí chegou o Homem-Aranha e ele tem que... Não, mas lembra que você tá machucado? Tipo assim, fica tentando engambelar. Pô, fica muito, muito bom. Foi muito, tipo, divertido, assim, de ver, sabe? Tipo assim, você fica tenso, mas você fica, tipo, com aquele sorriso no rosto de besta. Então, achei muito legal. E durante as cenas ele ficava... Não, porque, ó, se alguém vier pra cima... E tipo assim, a gente sabe que, por exemplo, se o Ben Reilly tivesse feito isso em qualquer momento, a teia tinha saído. Não é um negócio controlável assim, tá ligado? Então, pô, quando tu vê aquilo, tu fica, mano, não é possível, tá ligado? Você fala, caraca, como é que vai ser essa situação? Daqui a pouco ele é atacado. Aí você fica, meu Deus, e o Reilly tá ali. E não sai nada. E não sai nada. Então, tipo, isso é legal porque tudo isso vai aumentando muito bem a tensão. Até que quando chega um momento ali que, pô, já fez de tudo, não tem mais como escapar da situação, aí a série vai lá e fala, não, vamos devolver os poderes para o Ben Reilly. E volta. Só que vem essa parte minha de incômodo que eu já havia demonstrado no episódio anterior e que aqui por mim é um ponto onde eu vou puxar de novo. Por que perdeu os poderes? Da onde veio isso? Não se explica, caga, nem tenta explicar. Sabe, tipo assim, eles não perguntam pra ele, pô, o que aconteceu? Ele, não sei, nem algo assim, tá ligado? Pra criar um drama, um suspense. Não, fica no ar, tipo assim, perdeu os poderes ali por meia hora, por 24 horas... E a gente não sabe porque a razão de tudo isso só aconteceu, sabe? Então, senti falta de ter alguma coisa, pô, nem que fosse pra desenvolver o personagem de alguma forma, sabe? Ele se resolver ali com a Cat, aí a gente fica meio, sabe, nebuloso a ideia de que, pô, pode ter sido o coração, ele se resolveu sentimentalmente e aí voltou os poderes. Ou sofreu uma ameaça muito forte de alguém que ele ama muito e aí voltou os poderes. Não teve nada disso, tá ligado? Então... eu senti falta de uma explicação pra isso, pra esse acontecimento que veio muito aleatório no último episódio pra deixar, obviamente, mais tenso o final, pra deixar uma situação mais complicada pro personagem, só que ao mesmo tempo, pô, dava pra ter arranjado alguma coisa, eu não acho que era difícil, entende? Então por isso que me incomoda, era uma coisa que era fácil deles terem feito uma explicaçãozinha básica pra falar do porquê que ele perdeu os poderes pra aquele momento. Mas não teve e acontece. E aí nessa, cara, quando vem a pancadaria, pô, é teia pra cá, se balança e o outro foge. Aí é legal que eles deixam o conflito da Cat com o Cabelo de Prata, que era o cara que tava ameaçando ela, que a gente via usando ela, que tratava ela como objeto. Então é uma coisa bem justa, né, da justiça ser feita para com ela. E enquanto isso, o Homem-Aranha tem que lidar com os caras que têm realmente poderes. E aí nessa é o Electro e o Homem-Areia. E eu acho que a série faz muito bem, cara. O Electro ali usando o que ele tem, o Homem-Areia indo cada vez mais a pele dele, né, sumindo assim, vendo só areia. E depois, pô, a hora que ele é destruído, você vê ele crescendo. Você vê que é uma série que ela não pode gastar muito nos efeitos, mas o que ela gasta muito bem. Ela entende como manobrar a situação em relação aos conflitos que ela vai criando para o personagem de uma forma que sejam verossímeis e que você não fique, nossa, faltou dinheiro, sabe? Tipo assim, não. Deu ali, entendi completamente do que aconteceu de tal jeito. Eu acho que, obviamente, se passar nos anos 30, facilita bastante nessas situações. Mas, cara, achei realmente muito bom, porque aí, pô, veio toda a cena de luta, por um momento o Homem-Aranha quase perde, mas depois não, é ele que derrota o vilão mesmo, joga ali no trem e que se dane, você entende que ele fez uma força muito máxima, pô, de aguentar o raio ali, o corpo todo sendo eletrocutado e mesmo assim tirar forças para largar o cara pro outro canto, que a gente sabe que não foi assim que ele deu toda a outra vez. Achei que ele podia, né, ter puxado a tampa aqui, igual o Homem-Aranha do Andrew Garfield faz, tá ligado? Que ele usa o bagulho e taca assim no próprio Electro, depois ele usa contra o Rhino no final do filme. Enfim, eu acho que ele podia ter feito alguma coisa assim, mas não fez e tá tudo bem. E aí nessa, derrota, mata mesmo e que se dane, eu acho que... Eu havia abordado isso no episódio anterior e eu acho que aqui fica mais claro que realmente o Homem-Aranha é um Homem-Aranha que, pô, mesmo quando ele vai matar e tá tudo bem, entendeu? Ele não se importa, é uma coisa meio Batman, se você parar pra pensar. Sabe, por exemplo, o Batman do Christopher Nolan, o Christian Bale, né? Que, pô, ele no primeiro filme lá, não mata, ele pega os vilão, ameaça, né? Eu sou o Batman, e papapá. Aí chega no final do filme, o Ra's al Ghul, ele estoura o trem, aí o Ra's al Ghul fala, você não vai me salvar? Ele fala assim, irmão, você tá me matando. Eu falo assim, não, eu não vou te matar, mas eu também não vou te salvar, tá ligado? Tipo assim, entra num meio termo, né? Assim, tipo assim, eu não vou te salvar, mas também não preciso, tipo assim, eu não vou te matar, mas eu também não preciso te salvar, tá ligado? Aqui, ó, eu tô safe com as minhas decisões. E aí, tipo, que se dane, tá ligado? Enquanto que o Homem-Aranha normalmente é um personagem que não, ele busca salvar os seus vilões. E esse Homem-Aranha, pô, não, se acontecer uma morte, tá tudo bem, acontece.
Beleza, eu acho que por até a série não ter abordado esse assunto, eu acho que esse episódio pra mim deixa mais escancarado isso e eu já não vejo mais como um problema não ter abordado. Poderia ter sido, obviamente, mas não abordou e com esse episódio pra mim fica mais claro que é um herói assim, tipo o Batman, meio tipo, pô, às vezes vai acontecer de morrer e tá tudo bem. Eu vou tentar salvar quem dá pra salvar. Quem vai ficar se atrapalhando de ser salvo, como foi o caso desse cara, então que se dane, ele que morra, tá ligado? Então enfim, achei legal como eles abordaram, como eles fizeram isso. E como foi fechar depois em relação a, pô, agora tem um novo prefeito, aquele prefeito que a gente conhecia era um bosta mesmo, e aí você tem o Homem-Aranha meio que retornando, as pessoas comemorando isso, um pouco do rosto dele pra fora eu achei que alguém ia tirar foto e ia se tornar uma identidade revelada, mas não aconteceu. Acho que moscaram nisso, porque, pô, se você pega em outros episódios que o Homem-Aranha apareceu, não tinha só o Robbie Robertson como fotógrafo nos ambientes, e no tempo que demorou ali, poderia ter surgido um fotógrafo, mas beleza, fique uma trama para uma próxima temporada, talvez. E aí você corta e só mostra que evoluiu o escritório, o próprio Robbie Robertson evoluiu, todo mundo ali tá se dando bem, identidade revelada, tranquilo, a criancinha tá ali ajudando com o que pode, e ele solta a teia, puxa o bagulho, tipo, marca a registrada dele e fecha a porta. Cara, maravilhoso, eu acho que muitas séries deveriam seguir a ideia dele, a menos que seja uma série que, pô, tá confirmada ali, que vão ter tantas temporadas e vai ter final e beleza. Cara, nada como fechar gostosinho uma temporada, sabe, com aquela sensação de conclusão, se tiver uma outra temporada maravilhosa, mas se não tiver, tudo bem, a gente tem uma coisa fechadinha, uma minissérie bem feita, que conclui e não deixa pano pra manga, sabe? Resolve todos os seus assuntos. A despedida dele com a Cat, aliás, muito boa. Adorei como o personagem respondia na lata, os acontecimentos, o sentimento dele, o fato de que, pô, caraca, nossa, a frase que ele usou, ela vai pro inferno, isso toma do seu rabo, mulher, você que tá jogando esse papo pra cima de mim, mandar de papo de, quem sabe numa outra realidade, e querendo dar uma espécie de, talvez, esperança, sabe? Eu gostei da frase que ele usou, assim, meio tipo assim, você quer... Você é vagabunda, tá ligado? É quase como se ele tivesse jogado essa na cara dela, tá ligado? E, enfim, querendo ou não, é um homem de um coração partido, então ele vai mais atacar a mulher mesmo. Então, assim, eu gostei que isso foi firme, assim, porque durante o episódio mesmo, quando ele tava ali, ele foi jogando umas indiretas nela, jogando umas na cara dela, e aí ela, tipo assim, mano, eu podia ter revelado sua identidade pra sua irmã, eu podia ter falado que você era traidora, tá ligado? Então, assim, argumentos você não tem. E achei que foi muito bom, porque torna todos os personagens muito cheios de camadas, sabe? Ninguém é 100% bonzinho, não é uma coisa do tipo assim, Cat e Ben Reilly, os bonzinhos e aí o resto é tudo vilão. Não, todos eles ali cometem coisas erradas, fazem uma coisa que é um pouquinho fora da lei e tá tudo bem. É isso, o ser humano é assim, todo mundo erra, todo mundo comete gafes e ao mesmo tempo ninguém é 100% bonzinho, sabe? Perfeito. No máximo ali, obviamente a gente vê que o Robbie Robertson e a Janet são os mais, né, assim, fofinhos de certo modo. A Janet principalmente. Mas no geral, eu acho que principalmente pra uma série assim, é muito comum o resto ser bonzinho e o protagonista também, né? Aquela coisa de como se o protagonista tem que ser sempre o cara pra você se inspirar e tudo mais. E o Noir meio que é um pouco disso, mas também não é, sabe? Tipo, ele não se prontifica a ser. Ele fala, mano, tô cansado disso mesmo, quero que se dane. Aceitei aqui voltar a ser herói, sabe? E é isso, sabe? Não é uma coisa que faz por gosto ou por assumir um fardo. Não, ele faz porque, é bom a sensação, né? É bom a sensação das pessoas aplaudirem pra mim. Então tem a ver um pouco com ego, sabe? Então isso eu acho muito legal, cara. Traz uma coisa totalmente nova, fresca pra um personagem como Homem-Aranha e também pra um universo de super-herói. Então eu acho que nesse caso a série fez muito bem. Acho que é uma primeira temporada que ela trabalha muito bem todo o seu enredo. Eu havia elogiado isso em outros episódios e agora que acabou a temporada eu posso falar com mais firmeza que é muito legal o fato de ela ser tão simples, sabe, na sua narrativa, uma coisa mais fechada, conectando vários personagens, mas todos eles estão meio que fechados por uma mesma situação, e a situação vai cada vez mais se enrolando e se enrolando e se enrolando até um final que junta todo mundo numa sala de jantar, sabe? Então, eu realmente adorei como foi uma série que ela foi claramente bem pensada no seu roteiro, na sua narrativa, e sem querer ficar dando ponta solta, e uma forma de trabalhar um personagem, mas também de fazer uma narrativa no ar, uma narrativa mais de suspense, num clima dos tempos antigos, brincando com essa época como um todo na sua trilha sonora, na sua fotografia. Nossa, aliás, se a fotografia dessa série, a direção de fotografia não ganhar o prêmio do Emmy de melhor
direção de fotografia, eu vou ficar bem triste, porque, mano, a parte técnica dessa série, por mim, tá excelente, tá uma coisa absurda, e não teve nenhuma outra série que eu vi esse ano, que também tinha uma ótima qualidade técnica, que foi melhor que o Homem-Aranha no Ar. E isso eu tô falando, tipo, Cavaleiro dos Sete Reinos, o Margot está em apuros, sabe? Grandes séries que tiveram aí esse ano, que já são muito boas, provavelmente vão vir mais até o final do ano, mas assim, duvido muito que vai bater a qualidade. Mano, só os planos desse último episódio, mas agora se você junta todos os episódios, entendeu? Então assim, pelo amor de Deus, pelo menos algum prêmio no ar tem que ganhar, e por mim, no mínimo, é esse. Se for pra ganhar mais, que ganhe mais, entendeu? Porque merece, mas eu fico com receio porque o Emmy em si é muito preconceituoso com obras de super-herói, pô, é só ver The Boys, que foi uma bosta, nunca foi indicada pra nada, principalmente o ator que merecia. Agora, acho que o Watchmen chegou a ter indicações, o Watchmen era uma série mais diferenciada, né? E como não era uma série mais diferenciada, talvez consiga alguma coisa. Mas também saiu em maio, normalmente eles pegam mais final do ano. Enfim, vai ter que esperar pra ver, mas de qualquer forma, eu achei uma ótima série. Já pode colocar aí no ranking de melhor série de super-herói, junto com o Watchmen, por exemplo, né? Que é uma série mais fechada, só tem uma temporada, mas que ainda assim você vê uma ótima qualidade em tudo que ela proporciona, e eu acho que aos poucos ela vai criando aquele gosto. Lembra que eu falei que nos primeiros episódios estava uma coisa meio tipo, boa, mas não empolga? Eu acho que chega aqui no final ela empolgou, entendeu? Ela teve seus momentos durante os episódios, principalmente por mim o episódio 4, e esses são os que tem cenas empolgantes assim, e eu acho que ela conseguiu resolver muito bem, e principalmente trabalhar muito bem um super-herói. E no geral, a série como um todo é muito bem feita, sabe? Então eu tive esse gosto muito bom. Eu acho que ela não é perfeita, eu acho que algumas coisas poderiam ter sido cortadas, outras poderiam ter sido melhor abordados, como o lance do prefeito, o lance dos outros personagens, tipo a Janet e o Robbie, tem papéis mais relevantes, mas que eu digo assim, de terem sido trabalhados durante a temporada. Acho que esse lance dos poderes podia ter sido mais aprofundado em relação a Ben Reilly. Mas, no geral, é uma série muito boa, entendeu? É assim, é só porque eu acho que não é aquela série que você assiste e você fala, nossa, excelente, perfeita, a melhor série do mundo. Não é essa sensação que você tem quando você assiste. Eu acho que o Watchmen passa muito mais essa sensação. Mas, ainda assim, não é uma série que você fica assim, aí tem defeito aqui, aí tem defeito aqui, aí porque isso. Não, tá ligado? Ela diverte, ela entrega o que ela trabalhou e abordou durante a temporada como um todo. E, mano, tudo que você viu no começo, você vê a conclusão, você vê um fechamento, você vê principalmente um herói que tinha passado por um trauma, que ainda não tinha se resolvido com isso, que, sabe, se entregou pro amor, deu errado, mas isso não tirou ele de assumir o lado do super-herói, de, sabe, deixar isso de fora, sabe? A gente viu praticamente vários pontos de um super-herói que um super-herói passa nos quadrinhos numa única temporada. Eu acho que isso foi muito, muito positivo. Nicolas Cage tá incrível no papel. Eu acho que todos os atores, obviamente, estão muito bons, mas o Nicolas Cage, por mim, ele tá no ponto, assim, entende? Ele tem seus momentos de poder brincar, zoar, exagerar, mas são momentos que tá certinho ali dentro da narrativa, dentro do momento ali, o fato do lance quando ele deita, né, ficar fazendo as posições de aranha, assim. Então essas bizarrices combinam com o que foi trabalhado e abordado na temporada, e ao mesmo tempo, pô, eu acho que ele consegue ter numa naturalidade a variação entre humor, tensão, seriedade, mas ao mesmo tempo drama, e você consegue tudo enxergar no jeito que ele fala, no olhar dele. Nossa, sério mesmo, a atuação dele por mim tá sensacional nessa temporada. E é aquela atuação que não é, nossa, pira demais, dá risada, chora demais. Por exemplo, o Pátria, ele não é uma atuação que vai do 8 ao 80 em determinadas situações e que você acha muito bom, mas que tem aquela coisa mais de emoção dramática. Eu acho que não tem isso, mas você percebe o quanto que ele tá excelente no papel, sabe? O quanto que ele se entregou perfeitamente, o quanto que condiz muito bem com o que a gente já havia visto do Homem-Aranha no ar nos desenhos do Aranhaverso, mas enfim, não é aquele Homem-Aranha, e que é trabalhado aqui, e você percebe o quanto que ele foi uma escolha perfeita. Ele já havia sido uma escolha perfeita para a voz do personagem na animação, e se mostrou também uma escolha perfeita para dar vida para este personagem em live action. Então, sério mesmo, grande destaque, grande série. Fico muito feliz que o Homem-Aranha tenha uma obra como essa dentro do seu catálogo de audiovisual. E espero que eu espero que isso abra portas para outros personagens, como o Punk-Aranha, o Homem-Aranha 2099, que poderiam ter filmes, né? Mas a Sony ficava focando ali nos vilões, talvez daqui abra, né, um despertar na Sony, tipo, olha, parece que ninguém aí no estúdio falava disso, vamos, né, pensar agora sobre isso. Enfim, gente, muito boa, tô muito contente, agradeço demais a quem acompanhou os episódios, quem acompanhou
variação de vestimentas aqui, o fato de que eu pude usar a minha fantasia do Homem-Aranha vários dias, foi uma felicidade, porque, enfim, não é tão utilizado como poderia, como eu gostaria. Então, enfim, a série abriu margem para isso. Digam aí se vocês gostaram da série, o que é que vocês concordam ou discordam dos pontos que eu abordei aqui, qual que é a melhor coisa da primeira temporada, qual foi o seu episódio favorito, se você discorda de alguma coisa também, pode falar isso, se tem alguma crítica, pode jogar aí também, tá tudo bem, né? Se você não gostou, você perdeu, e acontece. Então, muito obrigado, até um próximo vídeo, um próximo react, um próximo review. Valeu, falou!